Olá, prosseguindo no estudo das parábolas do Evangelho, neste vídeo vamos examinar a parábola conhecida como criado fiel e prudente. Esta parábola está em Mateus capítulo 24, versículos de 45 a 51. Está também em Lucas capítulo 12, versículos 41 a 48. Vamos seguir o texto segundo Mateus. Mas há um contexto que levou Jesus a apresentar esta parábola. O contexto está, seguindo Mateus, está em capítulo 24, versículo 43 e 44. De modo que a parábola O criado fiel e prudente é continuação da parábola do vídeo anterior. Mas há uma pergunta que Pedro apresenta a Jesus e o leva, então, a responder a pergunta de Pedro, e é a parábola sobre o criado fiel e prudente. Então, a parábola do criado fiel e prudente é uma resposta de Jesus à pergunta de Pedro. Esta pergunta de Pedro eu trouxe do Evangelho de Lucas, que está em capítulo 12, versículo 41. Em Mateus não há esta pergunta claramente definida. Então eu trouxe de Lucas. Então veja o contexto. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, esta é a parábola do vídeo anterior, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Não vamos esquecer, Jesus estava falando aos seus discípulos apenas, não ao povo. Era uma fala de Jesus somente aos discípulos. Então Pedro apresentou a pergunta. Se essa questão da vigilância que ele apresenta na parábola que eu acabei de ler, que está no vídeo anterior, então é para todos ou é para eles, discípulos também? Aí a resposta de Jesus: quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Aí haverá pranto e ranger de dentes. Então há algumas questões. O servo fiel e prudente. O servo fiel e prudente são os discípulos a quem Jesus naquele momento estava falando. E os futuros divulgadores do Evangelho. Esses são os servos. Pode ser um servo fiel e prudente, ou pode ser um mau servo. Esta é a questão que Jesus apresenta à pergunta de Pedro. Diz essa parábola a nós ou também a todos? Ele responde dizendo a eles, discípulos, e aos futuros dirigentes e divulgadores do Evangelho. Esta é a resposta de Jesus.
Não é só para todo mundo a parábola do vídeo anterior, né, que a vinda do ladrão, a vinda do filho do homem, é para todos. E também para os discípulos. Também serão julgados. Ou podemos dizer, todos seremos julgados. Agora, aqueles a quem mais foi dado, mais será pedido. A quem mais foi dado? Ao servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos. Os servos de Jesus. Jesus, não é? Ele constituiu a alguns, seus discípulos, divulgadores, não é? Constituiu sobre os seus servos, aqueles que procuram o Evangelho e encontram no dirigente, o dirigente cristão, o dirigente espírita, o orientador. Esta é a questão, não é? Se nós seremos considerados servo fiel e prudente, se nós cumprimos o nosso dever para com a nossa consciência. A nossa consciência é dirigida por aquilo que conhecemos. Aquilo que conhecemos e entendemos do Evangelho, essa é a nossa consciência. O nosso Senhor, que é Jesus, o Cristo de Deus, nos apresentou o Evangelho. Assim como nós podemos entender este ensinamento de Jesus, então Jesus é nosso Senhor, naquela capacidade que somos de entendê-lo. Isto precisamos divulgar através da palavra, através das atitudes, do comportamento e daquilo que escrevemos, aquilo que divulgamos do Evangelho, para não desviar ninguém do caminho. Este é o servo fiel e prudente, não é? Se então, quando terminar este ciclo evolutivo, que é representado ali, que é a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem representa o fim do período de expiações e provas desse planeta. Se ao término de cada encarnação somos avaliados pela nossa consciência, segundo o que compreendemos do Evangelho, dos nossos deveres a cumprir perante aquilo que já sabemos ser verdadeiro, nós, ao cabo de cada encarnação, somos avaliados pela nossa consciência. Este é o nosso Senhor. Mas quando chega ao final de um ciclo evolutivo, representado ali, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis, quando chegar a hora do julgamento final, da seleção do joio e do trigo, aí então será avaliado não uma encarnação, mas todas as encarnações. Se ao cabo de todas essas encarnações nós não nos transformamos, não transformamos em hábito aquilo que aconselhamos aos outros, ai de nós. Aí nós estamos na condição de mau servo. Ah, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia em que eu não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ao término de um ciclo, como é o ciclo de evolução da humanidade terrestre, expiações e provas para a regeneração, a separação do joio do trigo, quem estiver na condição de joio, que é o mau servo, esse será destinado para outro planeta. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A nossa consciência, deparando-se com os nossos atos, uma encarnação, mas ao final do ciclo, diante de Jesus, julgando toda a humanidade, o peso da nossa autoavaliação será extrema. Emmanuel, ele apresenta
um alerta quando ele fala assim: bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Emmanuel se baseia neste capítulo 24, versículo 46, e faz uma recomendação para que a gente não seja mau servo, mas que sejamos servo fiel e prudente. É o desenvolvimento de hábitos. Veja a mensagem que está nesse livro Ceifa de Luz, mensagem de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, capítulo 55, no burilamento íntimo. Ele fala assim, comentando aquele versículo 46, do capítulo 24 de Mateus. Suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí o impositivo de cultivar-se o hábito. Na sequência, ele apresenta 9 hábitos. Olha só. O hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres. Estamos falando do servo fiel e prudente. Como nos enquadrar aí? O hábito de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres. De fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe. De auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa. De aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca. De desculpar incondicionalmente quaisquer ofensas. De buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo o que tome a feição de calamidade ou de sombra. De procurar o bem com a disposição de realizá-lo. De nunca desesperar. De que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Esses 9 hábitos, aí ele conclui, para isso é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores está em nós, e somente vale ser manejada por nós. Aí que está, quando ele fala a respeito do seu Senhor, o meu Senhor, o Senhor daquele servo. Tudo isso se refere à nossa consciência. Por isso que ele diz ali, hábitos enobrecedores está em nós, e somente vale ser manejada por nós. Se nós não desenvolvermos os hábitos, isto nos colocará em conflito em alguma ocasião perante a própria consciência. O servo fiel é prudente ou o mau servo? Aí está a escolha, está em nós, né? Desenvolver hábitos enobrecedores para não ser pegos de surpresa, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguiremos com o estudo das parábolas do Evangelho, com a parábola diante do juiz. Está em Lucas 12, versículos 58 e 59, e também em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.